Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 19. Provérbios, Velho Testamento, que fica depois de Salmos, capítulo 19, verso 19. Diz o seguinte: homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Esse homem de grande ira que a Bíblia está falando aqui, nesse versículo que acabamos de ler, é aquela pessoa que ela tem um gênio forte, geniosa, aquela pessoa que ela quer fazer as coisas do jeito dela, só que muitas vezes ela faz aquilo que será prejudicial para ela. Então essa pessoa que trilha um caminho errado, ela vai pagar um preço, ela vai ter que arcar com as consequências. Um exemplo para você entender esse versículo que nós acabamos de ler. Vamos dizer assim que o filho, aquela criança, faz algo desagradável aos pais. E ali o pai e a mãe dá uma punição, exemplo. Você vai ficar sem televisão uma semana, vai ficar sem celular, você vai ficar sem brincar na rua, enfim. Então, essa punição veio porque aquela criança, ela desobedeceu aos seus pais. E ela vai pagar, vamos dizer assim, aquele preço. Agora, o pai e a mãe dá essa punição, vamos dizer assim, para quê? Para ver se esse filho aprende a lição e não faz mais de novo aquilo que ele fez desagradável. Então, da mesma forma, é assim Deus para com seres humanos e até mesmo para com seus filhos. Então, se a pessoa ela fez ali uma coisa de errado e não vier o dano para essa pessoa, a consequência para ela vai tornar o quê? A fazer tudo de novo, de errado. Então, por esse motivo aqui, nós acabamos de ler o seguinte, que o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se ele for livre, ele vai voltar a fazer tudo de novo. Mas se ele pagar o preço, arcar com as consequências, ele vai pensar duas vezes antes de fazer de novo aquilo que ele não deveria fazer. Então, de repente, tem pessoas que dizem o seguinte: poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo de errado, e tive que pagar um preço, veio as consequências, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E isso é para que a pessoa ela venha refletir, ela venha raciocinar e a pessoa não venha mais fazer de novo aquilo de mal, aquilo que foi desagradável aos olhos de Deus, para que ela não trilhe mais esse caminho errado, mas para que ela trilhe o caminho certo. Então, até mesmo isso acaba sendo um aprendizado para nós, um aprendizado para mim, para você. Continuando, versículo 20.
ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Ou seja, se a pessoa ela quer ser sábia, quer ter a sabedoria de Deus, e a sabedoria é demonstrada através das atitudes da pessoa, para que ela seja sábia, ela deve ouvir o conselho e receber a instrução que vem da parte de Deus. Em outras palavras, ela deve colocar em prática tudo o que está escrito na Bíblia Sagrada, tudo que ela aprende quando ela vai para a igreja, participar de um culto, participar de uma reunião, e nos dias por vir, essa pessoa, ela vai adquirir sabedoria, ela vai ser sábia, se ela ouvir e receber a instrução, o conselho. Continuando, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que é desígnio? É plano, é projeto. Então, o homem, o ser humano, ele tem muitos projetos, tem propósitos, tem desígnios. Só que o que vai permanecer e o que vai prevalecer na vida desse ser humano vai ser o desígnio, o projeto, o plano que Deus tem para ele. Agora, lógico, também a pessoa, ela deve aceitar e receber a orientação de Deus. Ou seja, ela deve viver os planos do Senhor. E se ela quiser viver os planos de Deus, ela deve seguir pelo caminho que Deus mandar ela seguir. Ela deve trilhar os caminhos do Senhor. Porque ainda que Deus tenha projetos para a pessoa, tenha planos, mas se ela diz, eu não quero seguir esse caminho, não. Eu não quero percorrer essa estrada. Então Deus vai ficar impossibilitado de realizar os planos dele na vida dessa pessoa, e pode ter certeza que se ela for trilhar o caminho que não é de Deus, ela vai ter que arcar com as consequências, com dano, assim como nós vimos agora no versículo 19, agora há pouco. E a vontade de Deus, o projeto de Deus, entenda que é sempre melhor do que o nosso. Então, por esse motivo, siga, é o caminho de Deus. Siga a estrada que Deus está falando para você seguir. E você vai ver no final que valeu a pena você obedecer à vontade de Deus. Continuando, versículo 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Ou seja, quando Deus ele observa que o ser humano, um ser humano foi misericordioso, ele perdoa alguém que fez o mal para ele, essa pessoa, ela será o quê? Agradável a Deus, porque essa pessoa, ela não pagou na mesma moeda, mas ela foi misericordiosa e liberou perdão. Continuando, verso 23. O temor do Senhor conduz à vida. A
aquele que eu tenho ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Então, o temor do Senhor, que nós sabemos que é ter reverência para com Deus, o temor é respeitar a Deus, obedecê-lo. Esse temor vai conduzir, vai levar a pessoa à vida. Agora, essa vida aqui que a Bíblia está dizendo, não é simplesmente o fato da pessoa viver, mas aqui está falando da vida espiritual, do relacionamento que o ser humano ele tem com Deus. Então, se a pessoa ela quer ter intimidade com Deus, ela quer construir um relacionamento com o Senhor, ela deve temer a Deus. E esse temor ao Senhor vai conduzir, vai levar ela à vida. Ou seja, ela terá acesso a Deus. Continuando, lê comigo de novo o final do versículo 23. Aquele que eu tenho ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Tá vendo? Então a pessoa vai ficar satisfeita. Por quê? Porque Deus está na vida dela. E por que Deus está na vida dela? Porque ela teme a Deus. Tem pessoas que elas têm tudo muitas vezes do bom e do melhor, mas ela ainda não é satisfeita. E por que ocorre essa insatisfação dentro dela, no interior dela? Porque Deus não está na vida dela, Deus não está ocupando esse lugar vazio que deveria ocupar. E quando Deus vai ocupar esse lugar vazio na vida dessa pessoa, quando ela trilhar o caminho do temor, e ela fazendo isso vai ser conduzida à vida, Deus vai ocupar esse espaço no coração dela, no interior dela, e ela vai ficar satisfeita. Ela vai passar problema? Vai passar adversidade? Lógico que vai. Mas ela vai estar satisfeita. E por quê? Porque Deus está na vida dela. Deus faz parte da vida dela. E mal nenhum a visitará. Ou seja, ela não vai arcar com as consequências de escolhas erradas. Lembrando, ela vai passar por problema, vai. O demônio vai se levantar contra ela, vai. Mas essa pessoa vai vencer, vai prevalecer e vai suportar as adversidades, porque Deus está na vida dela. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, coloque o seu joinha se você gostou da mensagem. Se você quiser, comente, deixe o seu comentário a respeito da mensagem. E se for possível, você compartilhe a mensagem, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Paz.